Existe uma verdade contraintuitiva sobre o desânimo espiritual que quase ninguém te conta. Nem todo abatimento é sinal de fraqueza na fé. Às vezes, ele é sinal de que você se importou demais, sentiu demais, esperou demais. A gente aprendeu a associar cansaço espiritual com afastamento de Deus, como se estar abatido significasse estar distante da presença. Mas o próprio salmista, em Salmos 42:11, faz uma pergunta profunda à própria alma. E ele faz isso falando com Deus. Ele não se esconde. Ele não finge força. Ele expõe o abatimento diante do Senhor. E isso muda completamente a forma como você enxerga o que está sentindo agora. Porque talvez o seu desânimo não seja ausência de fé, seja excesso de carga. Talvez você não esteja frio, esteja sobrecarregado. Talvez você não esteja longe de Deus, esteja cansado de lutar por dentro e não ver mudança por fora. E quando a alma fica abatida, ela não precisa de culpa, ela precisa de reposicionamento. Percebe como é diferente? A religião diz, você precisa se esforçar mais. O Espírito Santo sussurra, volta para o centro. A religião aponta falhas. A palavra aponta esperança. O salmista não diz, minha alma está abatida, então vou desistir. Ele pergunta, ele confronta, ele chama a própria alma de volta para a confiança. Ele não espera o sentimento melhorar para crer, ele escolhe crer enquanto ainda está sentindo o peso. E talvez o que esteja te travando hoje não seja o problema em si, mas a interpretação que você fez dele. Você começou a achar que estar cansado espiritualmente significa que algo está errado com você, que Deus se afastou, que sua fé diminuiu. Mas e se o abatimento for, na verdade, o ponto exato onde Deus quer te ensinar uma nova forma de depender dele? Não pela força, não pela euforia, mas pela permanência. Porque existe uma diferença entre desânimo espiritual e abandono espiritual. O abandono é quando você desiste de Deus. O desânimo é quando você ainda está ali. Só não tem forças. E Deus sabe diferenciar isso. Ele não olha para você com acusação. Ele olha com compaixão. E é nesse olhar que começa a virada. Não é você tentando provar algo para Deus. É você permitindo que ele reordene sua alma por dentro. O que Salmos 42 revela é que a alma pode estar abatida e ainda assim ser conduzida de volta à esperança. Não é um processo instantâneo, não é uma frase mágica. É um diálogo interno guiado pela palavra. É você aprendendo a falar com sua própria alma quando ela quer se calar. É você aprendendo a lembrar o que sabe, mesmo quando não sente. E é justamente nesse ponto, entre o sentimento e a decisão, que algo profundo começa a se desenhar. Porque quando você entende que o desânimo não é o fim da fé, mas o início de um reposicionamento espiritual, você começa a enxergar seu próprio abatimento com outros olhos. E é aí que o detalhe escondido nesse versículo começa a ganhar força de um jeito que talvez você nunca tenha percebido antes. Imagina a sua alma como uma casa no meio de uma tempestade. Do lado de fora, o vento bate forte, a chuva insiste, o céu escurece sem aviso. As portas rangem, as janelas tremem, e por um momento você começa a pensar que a estrutura inteira vai ceder. Esse é o desânimo espiritual. Não é a casa destruída. É a sensação de que ela pode não aguentar. É aquele peso no peito que não tem nome exato. É a fé que não desapareceu, mas parece estar sussurrando em vez de cantar. Agora presta atenção na imagem que o Salmo 42 constrói sem dizer explicitamente. A alma abatida não saiu da casa. Ela está dentro dela. Ela ainda está de pé, mesmo com o vento. O salmista não diz que perdeu Deus. Ele pergunta à própria alma por que está abatida. Isso significa que mesmo em meio à tempestade emocional, existe consciência espiritual, existe diálogo, existe fé, ainda que cansada. O desânimo espiritual é como um céu encoberto que faz você achar que o sol foi embora. Mas o sol não foi embora. Ele está acima das nuvens. O problema é a visibilidade, não a presença.
E talvez hoje você esteja confundindo nuvem com ausência de Deus. Você olha para dentro e vê cinza, olha para fora e vê pressão, e começa a acreditar que algo se apagou, mas a chama não se apagou. Ela só está protegida por dentro, esperando o vento diminuir. Essa imagem muda tudo, porque revela uma verdade profunda. Desânimo não é o fim da fé, é o momento em que a fé aprende a resistir sem aplauso. É quando você continua buscando mesmo sem sentir arrepio. É quando você ora mesmo sem emoção. É quando você escolhe permanecer mesmo com a alma cansada. E isso, espiritualmente, é mais forte do que muitos momentos de euforia. Talvez você esteja se julgando por não sentir aquela intensidade espiritual de antes. Mas intensidade não é maturidade. Às vezes, maturidade é ficar quando tudo em você quer fugir. É continuar confiando quando o coração está silencioso. É aprender que a presença de Deus não depende da sua sensação, mas da fidelidade dele. Visualiza agora essa casa na tempestade novamente. O vento continua, mas a estrutura permanece. Por quê? Porque o fundamento não está no clima, está na rocha. E quando Jesus fala sobre construir sobre a rocha, ele não está prometendo ausência de tempestade, está prometendo sustentação no meio dela. O desânimo espiritual é vento. A presença de Deus é fundamento. E fundamento não se move com barulho. Essa metáfora fica porque talvez você precise parar de tentar controlar o vento e começar a confiar na base. Você não precisa expulsar cada sentimento negativo para estar firme. Você precisa lembrar onde está ancorado. E quando essa imagem começa a se fixar na sua mente, algo dentro de você começa a relaxar, porque você percebe que não está à beira do colapso, está em processo de fortalecimento. E é exatamente nesse ponto, quando você entende que a tempestade não define a estrutura, que a palavra começa a sair da metáfora e entrar na vida real, de um jeito ainda mais concreto e surpreendente do que parece agora. Existe um momento muito específico no desânimo espiritual em que algo começa a mudar, e quase ninguém percebe quando acontece. É quando você deixa de pedir para Deus tirar a tempestade e começa a pedir para Ele ficar com você dentro dela. No início, a oração costuma ser urgente. Senhor, me tira disso. Deus, muda essa situação. Eu não aguento mais me sentir assim. E não há nada errado nesses pedidos. Eles são sinceros. Eles nascem de uma alma abatida, como a do Salmo 42. Mas aos poucos, se você permanece, algo mais profundo começa a acontecer. A grande troca não acontece quando o problema some. Ela acontece quando a presença pesa mais do que o problema. Você começa buscando alívio, mas encontra companhia. Você começa pedindo resposta, mas recebe paz. E essa paz não é euforia, não é emoção intensa, é estabilidade silenciosa. É aquela sensação de que, mesmo abatido, você não está abandonado. Talvez hoje você tenha chegado aqui querendo que o desânimo espiritual desapareça de uma vez. Mas e se o primeiro milagre não for a mudança do cenário, e sim a mudança do seu interior? Porque quando a mente se fixa em Deus, quando o coração decide permanecer mesmo sem sentir muito, algo se reorganiza por dentro. O caos não governa mais. A presença começa a governar. E aqui está o ponto que transforma tudo. A alma que pergunta, por que estás abatida? É a mesma que declara, espera em Deus. Isso é troca. Isso é maturidade espiritual acontecendo em meio à fragilidade. O pedido continua existindo, mas já não carrega desespero, carrega confiança. A dor ainda pode estar ali, mas ela não é mais a voz mais alta. Quando você entrega o peso do desânimo espiritual, você recebe algo que não se compra nem se fabrica, paz que guarda a mente e o coração. Não é fuga da realidade, é fortalecimento no meio dela. É o Espírito Santo sustentando o que parecia prestes a cair. E você começa a perceber que talvez Deus não esteja apenas resolvendo algo ao seu redor,
Ele esteja formando algo dentro de você. Essa troca é sutil, mas poderosa. Você entra em oração pedindo para não sentir mais tristeza e sai com coragem para atravessá-la. Você entra pedindo para não se sentir fraco e sai entendendo que a graça é suficiente. O foco deixa de ser "me tira daqui" e passa a ser "fica comigo aqui". E quando essa mudança acontece, mesmo que devagar, mesmo que quase imperceptível, a sua alma começa a experimentar um tipo de paz que não depende da circunstância. E é exatamente nessa atmosfera, onde o pedido começa a se transformar em presença, que um exemplo bíblico muito específico ganha ainda mais sentido, porque mostra que essa troca não é teoria. Ela já aconteceu antes, de um jeito que talvez você nunca tenha observado por esse ângulo. Existe um momento na Bíblia que revela exatamente como essa grande troca acontece na vida real, não em teoria espiritual, mas no meio do cansaço, do medo e do desânimo espiritual profundo. É quando o profeta Elias, depois de viver uma das maiores manifestações do poder de Deus, simplesmente entra em colapso emocional. Ele tinha acabado de ver fogo descer do céu, tinha enfrentado falsos profetas, tinha sido instrumento de milagre. E mesmo assim, pouco tempo depois, está sozinho no deserto, com medo, exausto, pedindo para morrer. Percebe como isso é humano? Às vezes o desânimo espiritual não vem depois da derrota, vem depois da vitória. Elias não estava fraco espiritualmente no sentido de incredulidade, ele estava esgotado. A alma abatida não significa ausência de fé, significa limite humano. E ali, debaixo de uma árvore, ele faz uma oração que muitos de nós já fizemos em silêncio. Já basta. Não é uma oração bonita. Não é teologicamente elaborada. É honesta. É crua. É desabafo. E o que Deus faz? Ele não o repreende. Não o acusa de falta de fé. Não diz, onde está o seu Deus agora? Primeiro, ele manda Elias descansar. Depois, manda alimentar. Depois, manda fortalecer. Só então, no silêncio de uma caverna, Deus fala. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave. Isso muda tudo, porque mostra que o desânimo espiritual não é tratado por Deus com cobrança, mas com cuidado. A grande troca que vimos antes aparece aqui com clareza. Elias entrou pedindo para morrer, mas saiu com direção renovada. Ele entrou dizendo, já basta, mas saiu com uma nova missão. Ele entrou dominado pelo medo, mas saiu lembrando que não estava sozinho. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Elias naquele momento no deserto. Cansado, sobrecarregado, confuso, com a sensação de que sua fé já foi mais forte do que é agora. Mas o exemplo bíblico mostra algo libertador. Deus não abandona a alma abatida. Ele a encontra, ele a sustenta, ele a conduz. E percebe como isso conecta diretamente com o Salmo 42? Por que estás abatida, ó minha alma? Não é uma frase de condenação. É uma conversa interna que prepara o terreno para a esperança. Elias viveu isso na prática. O salmista escreveu isso em palavras. E você está vivendo isso agora, no meio do seu processo. O desânimo espiritual não é o ponto final da sua história com Deus. Às vezes é o lugar onde a presença dele se torna mais íntima. Não na euforia, mas na brisa suave. Não na multidão, mas no silêncio. Não no palco, mas na caverna. E quando você começa a enxergar o seu próprio momento à luz desse exemplo bíblico, algo dentro de você começa a se reposicionar, porque talvez a pergunta não seja apenas por que estou abatido, mas o que Deus está fazendo enquanto eu me sinto assim. E é exatamente essa virada de percepção que prepara o coração para o próximo passo. Talvez a crença mais perigosa quando estamos vivendo desânimo espiritual seja essa ideia silenciosa de que, para sair dele, precisamos fazer algo grandioso diante de Deus. Como se a restauração dependesse de uma oração perfeita, de um jejum intenso, de palavras certas, de um nível espiritual que, sinceramente, você sente que não tem agora. E aí
Em vez de se aproximar, você se afasta, porque pensa: quando eu estiver melhor, eu oro direito. Quando minha fé estiver forte, eu volto. Mas essa lógica é exatamente o que mantém a alma abatida presa. A verdade contraintuitiva é que a oração que rompe o desânimo espiritual quase nunca é a mais longa, é a mais honesta. Elias não fez um discurso elaborado no deserto. O salmista não escreveu um tratado teológico quando perguntou: por que estás abatida, ó minha alma? Eles falaram a partir da dor, e Deus não se ofendeu com isso. Pelo contrário, foi nesse lugar cru e sincero que a presença começou a agir. Existe algo profundamente libertador em entender que Deus não exige performance espiritual. Ele não espera que você organize o caos interno antes de falar com Ele. Ele entra no caos com você. A oração simples, às vezes só um Senhor, eu estou cansado, já é um passo de fé. E quando você para de tentar impressionar a Deus e começa a se abrir com Ele, algo muda por dentro sem fazer barulho. Talvez você tenha pensado que sua falta de ânimo espiritual é sinal de fracasso na fé. Mas e se for apenas um convite para uma fé mais real? Uma fé que não depende de euforia, mas de permanência. Uma fé que não precisa parecer forte para ser verdadeira. Porque, no fundo, a alma abatida que ainda fala com Deus já está demonstrando esperança, mesmo que não perceba. O desânimo espiritual começa a perder força quando você para de esconder o que sente. Quando você diz: eu estou abatido, mas ainda estou aqui. Essa frase simples já é resistência espiritual, já é posicionamento, já é escolha. Não é sobre ter energia, é sobre ter direção. E direção começa com um sussurro sincero, não com um espetáculo. E à medida que essa crença começa a cair, de que você precisa estar bem para orar, você percebe que é justamente na fraqueza que a oração se torna mais poderosa. Porque ali não há máscara, não há tentativa de controle, não há religiosidade vazia. Há apenas um coração que precisa de Deus. E quando esse coração se abre, mesmo que tremendo, mesmo que cansado, algo começa a se alinhar novamente, preparando o terreno para que a oração deixe de ser teoria e se torne experiência viva, passo a passo. Agora eu quero que você não apenas ouça, mas participe. Porque o desânimo espiritual perde força quando a alma começa a falar. Então, se puder, respira fundo agora. Não espera se sentir melhor para orar. Ora do jeito que você está. É exatamente assim que Deus te encontra. Senhor, eu me aproximo de Ti com essa alma abatida, com esse peso que eu nem sei explicar direito. Às vezes é cansaço, às vezes é frustração, às vezes é só silêncio por dentro. Mas eu não quero fugir da Tua presença. Se você puder, repete comigo. Mesmo abatido, eu me aproximo de Deus. Pai, a Tua palavra diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Então hoje eu escolho falar com a minha própria alma. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou negar o que sinto. Mas eu também não vou me entregar ao desânimo espiritual. Repete com fé, ainda que baixa. Minha alma, espere em Deus. Senhor, eu confesso que às vezes me sinto distante, que minha fé parece fraca, que a oração parece pesada, mas eu sei que o Senhor não mede minha espiritualidade pela intensidade da minha emoção. O Senhor olha para o meu coração. Então, eu entrego agora essa apatia, esse cansaço, essa falta de ânimo espiritual. Repete comigo. Eu entrego meu desânimo ao Senhor. Espírito Santo, entra nesse lugar interno, onde eu me sinto sem força. Toca, onde a esperança ficou pequena. Sopra a vida, onde a motivação morreu. Eu não quero viver apenas sobrevivendo espiritualmente. Eu quero voltar a sentir a Tua presença de forma viva, real, constante. Se isso é o que você deseja, diz: renova minha alma, Espírito Santo. Jesus, eu sei que o Senhor não se afasta quando eu me sinto fraco. O Senhor se aproxima. Então, mesmo sem grandes palavras, eu digo: fica comigo nesse momento. Não me deixa afundar nos meus próprios pensamentos. Não me deixa acreditar que essa fase define minha fé. Repete.
O desânimo não define quem eu sou. Pai, eu declaro que, mesmo abatido, eu ainda creio. Mesmo cansado, eu ainda busco. Mesmo sem sentir, eu ainda escolho confiar. Porque minha fé não depende apenas de emoção, depende de decisão. E hoje eu decido esperar em Ti. Repete comigo. Eu escolho esperar em Deus. E enquanto você repete essas palavras, algo começa a se mover por dentro. Talvez não como uma explosão, mas como uma chama que reaparece devagar. Porque oração sincera é semente. E quando a semente toca a terra certa, mesmo que o solo esteja seco, algo começa a brotar novamente, preparando o coração para um posicionamento ainda mais forte, mais consciente, mais cheio de autoridade espiritual. Agora, permanece comigo, porque o que começou como oração vai se transformar em posicionamento. Existe um momento em que a alma deixa de apenas pedir socorro e começa a declarar direção. Não é sobre negar o desânimo espiritual. É sobre não permitir que ele governe. É aqui que a fé ganha voz. Não uma voz de grito vazio, mas de convicção profunda. Hoje eu declaro que esse abatimento não é o fim da sua história espiritual. Ele é um capítulo, não a conclusão. Você não está quebrado, você está sendo fortalecido por dentro. O que parecia fraqueza começa a se tornar resistência espiritual. O que parecia silêncio começa a revelar amadurecimento, porque o desânimo espiritual não tem autoridade final sobre quem decide esperar em Deus. Eu declaro que sua alma não permanecerá caída. Assim como o salmista falou consigo mesmo em Salmos 42:11, você também começa a falar com autoridade interior. Por que estás abatida, ó minha alma? E essa pergunta não é acusação, é despertar. É a alma sendo lembrada de que existe esperança além do que os olhos estão vendo. Existe presença além do que as emoções estão sentindo. Declaro que a sua fé não depende do seu humor. Ela não depende do seu nível de energia. Ela não depende da sua produtividade espiritual. A sua fé está firmada no caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda quando você se sente cansado. O Espírito Santo continua agindo, mesmo quando você não percebe. Continua sustentando, mesmo quando você não sente. Eu declaro que o desânimo não vai roubar sua intimidade com Deus. Ele não vai te afastar da presença. Ele não vai te convencer de que você está sozinho, porque a verdade é maior do que a sensação. E a verdade diz que Deus está perto do coração abatido. A verdade diz que existe renovo para quem espera. A verdade diz que a alma pode se levantar, mesmo depois de dias difíceis. Declaro que pensamentos de desistência perdem força agora, que comparações silenciosas perdem espaço. Que aquela sensação de estar espiritualmente atrasado começa a ser substituída por maturidade. Você não está atrasado, você está sendo trabalhado. E o processo não é punição, é preparação. Eu declaro que algo dentro de você está reacendendo. Não como fogo descontrolado, mas como chama constante. Uma fé mais firme, uma esperança mais consciente, uma decisão mais estável. Porque quando a alma aprende a declarar no meio do desânimo, ela começa a crescer de forma que nem ela mesma entende completamente. E enquanto essas declarações ecoam por dentro, você começa a perceber que o ambiente espiritual mudou. Não porque tudo ao redor foi resolvido, mas porque algo dentro foi alinhado. E é exatamente desse alinhamento interno que nasce a prática diária, simples e poderosa, que vai sustentar esse renovo ao longo dos próximos dias. Agora deixa eu te mostrar como esse renovo espiritual não fica só no sentimento. Ele precisa ganhar forma na sua rotina. Porque desânimo espiritual não se vence apenas com um momento intenso de oração. Ele se enfraquece quando você cria pequenos hábitos que alimentam sua fé todos os dias. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer constante. O primeiro micro-hábito é começar o dia conversando com a própria alma, assim como o salmista fez.
Antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas obrigações, olha para dentro e diz: minha alma, hoje nós vamos confiar em Deus. Pode parecer simples demais, mas essa declaração reposiciona o interior. Você não está ignorando o abatimento, está liderando seus sentimentos com a verdade bíblica. Outro passo prático é separar 2 ou 3 minutos ao longo do dia para interromper o piloto automático. Quando perceber o peso voltando, quando sentir aquele cansaço espiritual tentando dominar, para. Respira fundo, fecha os olhos se puder e repete em voz baixa: ainda esperarei em Deus. Essa frase, tirada diretamente do espírito de Salmos 42:11, funciona como uma âncora. Ela impede que o desânimo crie raízes profundas. Também é importante alimentar sua mente com uma única verdade por dia. Não precisa estudar capítulos inteiros. Escolhe um versículo, uma promessa, uma frase curta da palavra e carrega isso como referência. O desânimo cresce no vazio, mas a fé cresce na repetição da verdade. Quando a mente começa a se encher de pensamentos negativos, você responde com aquilo que decidiu guardar. E talvez o hábito mais transformador seja encerrar o dia sem se acusar. O desânimo espiritual muitas vezes se alimenta da culpa. Eu deveria estar melhor. Eu deveria estar mais forte. Em vez disso, termina o dia reconhecendo pequenas vitórias. Você orou mesmo cansado. Você voltou para Deus mesmo disperso. Você permaneceu mesmo abatido. Isso constrói maturidade espiritual. Isso fortalece a alma. Percebe como são passos pequenos, mas são esses passos que impedem o desânimo de dominar o território interior. A fé não cresce apenas em grandes experiências. Ela amadurece na constância silenciosa. E quando você começa a aplicar isso na prática, algo muda no ritmo do seu coração. O abatimento deixa de ser identidade e passa a ser fase. A esperança deixa de ser teoria e começa a se tornar movimento. E é exatamente a partir dessa prática diária que o que começou como oração começa a se transformar em comunhão mais profunda, porque quando a fé ganha rotina, a alma começa a experimentar algo ainda mais forte, que agora precisa ser vivido em comunidade. Agora deixa eu te convidar a não atravessar esse processo de desânimo espiritual sozinho, porque uma alma abatida tende a se isolar, a se fechar, a acreditar que precisa resolver tudo internamente antes de se expor. Mas a fé amadurece quando encontra comunhão, quando você percebe que outras pessoas também já perguntaram: por que estás abatida, ó minha alma? E mesmo assim, continuaram esperando em Deus. Talvez, enquanto você ouvia, algo tocou exatamente na área onde você tem sentido esse cansaço espiritual. Talvez você esteja vivendo dias silenciosos, orando sem sentir muito, tentando permanecer mesmo sem entusiasmo. E só o fato de você estar aqui já mostra que a sua fé não morreu. Ela está lutando. E quando a gente reconhece isso, algo começa a se fortalecer por dentro. Então eu quero te propor um gesto simples, mas poderoso. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários uma frase curta, quase como uma conversa com a própria alma. Eu ainda esperarei em Deus. Não é para mostrar força, é para exercitar esperança. Quando você escreve, você está declarando que o desânimo não tem a palavra final sobre a sua vida espiritual. E se você sentir liberdade, compartilha também, em poucas palavras, o que mais tem te abatido ultimamente. Pode ser cansaço, frustração, oração não respondida, culpa, comparação, silêncio espiritual. Não precisa explicar tudo. Só colocar para fora já começa a quebrar o peso do isolamento. Outras pessoas que estão passando por lutas semelhantes vão ler, vão se identificar, vão orar por você. E essa troca silenciosa cria um ambiente onde o Espírito Santo começa a restaurar a esperança coletiva. Porque o desânimo espiritual perde força quando encontra comunhão. E a fé cresce quando percebe que não caminha sozinha. E é justamente a partir dessa união, dessa oração compartilhada, que o que estamos construindo aqui deixa de ser apenas um vídeo
e começa a se tornar um lugar de fortalecimento contínuo, algo que ainda vai se aprofundar no próximo passo da nossa caminhada. Antes de você sair daqui e voltar para a rotina, eu quero que você guarde uma coisa muito clara dentro de você. O desânimo espiritual não define o fim da sua história com Deus. Ele pode ser um capítulo, mas não é o encerramento. E às vezes, o que parece um período de fraqueza é exatamente o cenário onde o Espírito Santo começa a trabalhar de maneira mais profunda, mais silenciosa, mais transformadora. Porque toda vez que a alma pergunta, por que estás abatida? Existe também uma segunda parte do versículo que sussurra a esperança. Espera em Deus. E essa espera não é passiva, não é resignada. É uma espera viva. É uma fé que permanece mesmo quando a emoção não acompanha. É um coração que continua buscando presença, mesmo sem sentir intensidade. E talvez o que você esteja vivendo agora não seja afastamento, seja amadurecimento. O desânimo espiritual muitas vezes prepara terreno para uma fé mais sólida, uma fé menos dependente de sensações e mais ancorada na palavra. Uma fé que aprende a caminhar mesmo quando o céu parece em silêncio. E é justamente aí que algo começa a se desenhar para os próximos dias da sua jornada. Como atravessar períodos de frieza espiritual sem perder a chama por dentro. No próximo passo da nossa caminhada, eu quero te mostrar um detalhe que quase ninguém percebe quando fala de abatimento da alma. Existe uma diferença entre estar desanimado e estar desconectado. E quando você entende essa diferença, a culpa perde força, a esperança ganha clareza e a sua comunhão com Deus entra em um novo nível de profundidade. Porque talvez a sua alma não esteja distante de Deus. Talvez ela esteja sendo treinada a confiar de uma forma mais madura. E é exatamente sobre esse ponto sensível, profundo e libertador que a gente vai entrar a seguir, onde a pergunta, por que estás abatida, começa a revelar uma resposta que ainda não foi totalmente explorada.